Fala, seus lindos! Tudo bom com vocês? E aí? Tô com saudade já, hein? Vamos aproveitar essa quarentena para ficar em casa. Não saiam de casa, tá? De maneira nenhuma. Esse sou eu, se vocês não lembram de mim. E hoje nós vamos falar de máquinas elétricas, potência, energia. Tem bastante coisa para falar, mas vai ser uma aula super curta. Vocês vão ver, vocês vão gostar, tá bom? Então, bora lá. Primeiramente, a origem do eletromagnetismo, tá? O que significa eletromagnetismo, beleza? Eletro vem de eletricidade, magnetismo vem de magnético. Então vai ser uma junção aí de eletricidade mais magnético, né? Eletromagnetismo é isso. Então, ele foi lá no século XIX, com a clássica experiência do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Em 1820, ele verificou que ao colocar uma bússola sob um fio onde passava uma corrente elétrica, verifica-se um desvio na agulha dessa bússola. A partir dessa experiência, Ørsted estabeleceu uma relação entre as propriedades elétricas, dando origem ao eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo nada mais é do que a junção dessas duas coisas aí, beleza? Vamos lá, gente, vamos entender o que significa ímã, tá? Ímã, gente, é um corpo que gera campo magnético. Então, eu vou colocar aqui, beleza? Campo magnético ao seu redor, tá? E ele pode ser classificado de duas formas, natural ou artificial, tá bom? O que significa? Natural é ele quando se trata de um óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de magnetita. Então, quando você encontra na natureza esse cara chamado óxido de ferro, tá? Ele é um ímã natural, então eu não tive que criar esse ímã, né? Eu encontrei ele na natureza, esse é um ímã natural. O que é um ímã artificial? Ele é construído com ligas metálicas, beleza? Que ao serem submetidos a fortes campos magnéticos adquirem propriedades magnéticas. Esse é um ímã, tá, gente? Vamos conversar um pouquinho dele, sobre ele, tá? Nós temos dois polos, o polo sul e o polo norte, tá? O que significa? Em volta aqui nós temos linhas, tá, de ondas eletromagnéticas sobre todo o ímã. Tá? Então nós vamos falar onde começa, onde termina, enfim. Nessa aula ainda nós vamos falar um pouco mais sobre como o ímã funciona. Vamos para as propriedades do ímã, beleza? Primeiramente, você já sabe que é a capacidade de atrair outros objetos, principalmente, nesse caso, especificamente metais, como por exemplo o ferro. O que significa? As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos em um ímã denomina-se polos magnéticos, tá? Então a gente chama de polos onde tem mais atração, tá? Eles são classificados como norte, que é o positivo, e como sul, que é o negativo. Ao aproximar os polos magnéticos de dois ímãs, podemos verificar duas situações. Repulsão, com certeza você já ouviu falar isso, né? Que vai repelir, e se os polos são iguais. E a atração se são polos diferentes. Então vamos lá, vamos observar. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Vocês estão vendo que as linhas elas vão passar aqui pelo sul, tá vendo? Elas vão entrar pelo sul, vão sair pelo norte. Elas vão voltar do norte e vão entrar de novo no sul. Isso é linha de indução, tá vendo? Ó, entra no sul, sai no norte. Entra no sul, sai no norte. Entra no sul, sai no norte. E tá vendo aqui? Chega no norte, vem aqui de novo. Legal. O que acontece quando eu pego o norte de um e o sul de outro? Existe uma atração, tá vendo? Se ligou? Porque lembra que a linha de indução sai do norte e entra no sul, ó. Então isso vai atrair. Legal, né? Agora, se eu coloco norte e norte, como as duas estão saindo, ó, não tem como, ó. Não tem como elas se atraírem, elas vão se repelir. Olha que louco, as duas estão saindo, então vai ter repulsão quando os polos são iguais, atração quando os polos são opostos. Muito louco, né? Isso que vocês têm que saber dessa parte de atração e repulsão. Então vamos para os exercícios. Sensacional. Primeiro, o que é um ímã natural? A gente já falou lá no começo, né, dessa aula, beleza? São encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair magneticamente outros materiais. Em geral, são compostos de rochas chamado de magnetita, beleza? O que é um ímã artificial? São aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem com outros ímãs, chamado de imantação. O que é imantar? Dar a propriedade de ímã para aquele ímã, tá? Então, você tem um metal, você deixa aquele metal com propriedade de ímã, isso é chamado de imantação, beleza? Sensacional. Próximo aqui nós temos um texto, beleza?
E aí ele está falando aqui. Pensando que o aparelho de ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã, qual grupo de materiais você acha que é preponderante na enceradeira? O que significa, né? Ele vai ser o ferro magnético. Por que ferro magnético? Pois são fortemente atraídos por ímãs, tá? Olha aqui, ó. Alguns materiais são fortemente atraídos por ímãs, como ferro, níquel e o cobalto, são chamados de ferro magnético. Legal? Outros materiais são apenas levemente atraídos. Alumínio, magnésio, eles são menos, né? Então, por isso que ele perguntou aqui qual que é o melhor, né? Que são os ferromagnéticos. Por que é comum solicitar que todos os materiais metálicos sejam retirados quando uma pessoa necessita fazer um exame da máquina de ressonância? Por que isso, né? Aí tá lá. Porque os materiais metálicos podem adquirir propriedades magnéticas e ser atraídos pelo equipamento de ressonância. Olha que sensacional. Massa, né? É isso. Tá no texto. Fechou? Tá. Isso aqui é interessante. Ó. Aproximar um cartão bancário de um ímã ou de um eletroímã, como um falante, por exemplo, pode inutilizar a sua tarjeta magnética. Por quê? Vamos lá. A tarjeta magnética, gente, é coberta com uma camada de partículas, que é chamada de óxido de ferro. Elas estão alinhadas, armazenando a informação do cartão. Aproximando o ímã dessa tarjeta, as partículas interagem com o ímã e o eletroímã se desorienta. Um cartão também pode perder suas informações quando encostado ao tubo de imagem de uma televisão. Legal, beleza? Então é isso, tá? Então quando eu tenho uma tarjeta, ela é coberta de óxido de ferro, certo? Quando eu aproximo um ímã, ele interage com o ímã, porque é ferro, certo? Então elas vão se desorientar. Quer dizer então que esse cartão deixa de funcionar. Muito louco, né? Um ímã em forma de barra atravessa uma espira retangular, como mostra a imagem. Está aqui, então, polo sul, polo norte, tá? Sabendo que esse é um caso que o fluxo magnético sobre a espira está variando, descreva o que acontecerá na espira enquanto o ímã se movimenta, tá? Então vamos lá. Aparecerá uma corrente elétrica induzida, como descrita pela lei de Faraday. O que significa isso? Quando você passar por aqui, ó, ele vai surgir uma indução de campo eletromagnético. Isso é a lei de Faraday, beleza? Quando eu pego esse ímã e vou atravessar essa espira retangular, eu vou então formar um campo eletromagnético. Tá bom? Então é só isso, é só falar que acontecerá uma corrente elétrica induzida. Beleza, gente? Vamos lá rapidão, essa parte é bem tranquila também, que é potência e energia elétrica. Vamos lá. A energia, de uma forma geral, pode ser entendida como sendo a capacidade de uma força, presta atenção, tá? A um corpo, como, por exemplo, realizar trabalho. Assim, quando um corpo sofre modificação em seu estado, como sua forma, posição, etc., através de uma força, diz que essa força realiza trabalho. Matematicamente, é isso aqui, ó. Potência é igual a energia sobre tempo, beleza? Então, vamos lá. Potência é medida em watts, energia é medida em joule, e unidade de tempo, segundo. Então, essa formulinha, tá? Vocês vão usar nos exercícios, beleza? Professor, como eu faço o cálculo de energia elétrica? O cálculo de energia da sua casa mesmo, tá? Isso dá para você fazer, dá para você calcular quanto você gasta na sua casa. Olha lá, cada aparelho que utiliza a eletricidade para funcionar, como por exemplo o computador, de onde você lê esse texto, consome uma quantidade de energia. Para calcular esse consumo, basta sabermos a potência do aparelho e o tempo de utilização dele, tá? Então é bem simples, é só você saber a potência e o tempo de utilização. Então vamos lá. Por exemplo, se quisermos saber quanta energia gasta um chuveiro, 5.500 watts, ligado por 15 minutos, seu consumo será de, vamos lá, potência 5.500, essa é a fórmula que você vai usar, tá? Energia é igual a potência vezes tempo, beleza? Para cálculo de energia elétrica. Então, potência 5.500, o tempo está em 15 minutos. Lembrando que você tem que fazer 15 vezes 60, porque você tem que passar para segundo, tá? Isso vai dar 900, olha que letra linda, segundos, tá bom? Se eu multiplicar 5.500 por 900, eu tenho um total de 4.950.000 joules, beleza? 4.950.000 joules, tá bom? Se eu dividir por 3 aqui, por quilojoule, né? Porque quilo vem de 1.000, então se eu dividir por 3 isso aqui, vou cortar 3 casas, vai ficar 4.950, ok? Kilojoule, KJ, beleza? Essa é a ideia, então, do nosso cálculo.
Gente, é isso, é bem tranquilo. A tarefa é a página 44, tá? Você vai pegar a página 44, tem a parte de eletromagnetismo e tem a parte de potência para cálculo, beleza? Professor, tenho dúvida, o que eu faço? Pode entrar em contato com a Fabiana ou pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, tá? Eu acredito em você, por que eu coloquei essa mensagem aqui? Porque eu estou com você nessa fase, beleza? A quarentena é uma fase, nós vamos conseguir superar isso juntos, beleza? Espero que vocês estudem mesmo, levem muito a sério, use esse tempo em casa para estudar, beleza? Com seriedade, que vai dar tudo certo e quando passar a gente vai estar de volta juntinhos aí, beleza? Um grande abraço, nos vemos em breve e eu fui.